segundo recurso são os delegates, tá? Muito se fala de delegates e o pessoal vejo que é bem difícil o pessoal utilizar. E em determinados casos ele faz muito sentido e ajuda muito na reutilização de código. Basicamente assim, você tem uma estrutura, uma sequência de instruções no método que serve para todo mundo, porém lá no meio do teu método tem uma coisa que, dependendo de quem chamar, tem que fazer uma coisinha diferente. Então todo o código é igual, só que dependendo quem chama, lá no meio você tem que fazer um processamento específico. Como que você resolve isso sem ter que escrever várias vezes o mesmo método ou jogar aquele bloco de código que é tudo igual, jogar em vários métodos, ficar repetindo e tudo mais? Delegates. Então, delegates, né, ou delegados em português, são usados para passar métodos como argumentos a outros métodos. Então, olha só que bacana. Você passa para um método um outro método para ser executado. E a gente vai ver isso na prática agora. O exemplo aqui é um exemplo bem simples, tá? Apenas para exemplificar. Então, o que acontece? Quando você tem uma estrutura, como eu havia comentado antes, quando você tem uma estrutura que faz algo, uma sequência de instruções, e isso serve para todos os casos que você vai utilizar naquele determinada parte do teu código. Mas apenas um detalhe no meio desse código tem que depender de quem chama. Tá? Nesse caso, o delegate te ajuda. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um método chamado obter mensagem, que esse é o meu método geral, que faz tudo o que eu preciso fazer, nesse caso de obter mensagem. Na verdade, aqui, né, na implementação dele, pode ver que eu tenho as seguintes instruções, né? Crio uma mensagem, tem o início da mensagem, aí tem umas quebras de linha aqui para baixo, final da mensagem, um pontilhado, tá? Tracejado. Só que no meio, entre o início da mensagem e o final da mensagem, eu quero colocar um pequeno processamento ali. Esse processamento vai ficar a cargo de quem chamar esse método. Só que aí você pergunta, como que eu vou conseguir adicionar um comportamento dentro desse método, sendo que isso vai ficar a critério de quem chama, com delegates. Por isso que aqui, na assinatura desse obter mensagem, eu estou passando um delegate. Qual é o delegate? Obter mensagem específica. Onde eu defini esse delegate? Aqui em cima. Public delegate. Esse é o keyword aqui para definir um delegate. Então, public delegate string obter mensagem específica. Então, eu defino um delegate sem colocar a implementação dentro dele. É apenas a assinatura. Eu sei que esse aqui vai ter que ser um método que retorna string e eu defini um nome para ele, obter mensagem específica. Nessa minha função geral, obter mensagem, eu vou receber um método que esteja em conformidade com o delegate, que siga os padrões que eu defini aqui nesse delegate. Quais são os padrões? O método que eu passar aqui dentro vai ter que respeitar o retorno que seja uma string. Só isso. Eu poderia colocar outras regras? Sim, poderia colocar que o meu delegate exige que tenha, por exemplo, um parâmetro 1. Então, todo mundo que quiser passar um método para esse outro método obter mensagem, teria que ter um método que retornasse string e que tivesse um parâmetro string também. Então, ele é mais ou menos um contrato de como eu tenho que passar o meu método para outro método. Então, defini as duas estruturas aqui. Como que eu faço uso disso aqui? Então, o meu código está feito aqui para baixo e agora eu vou utilizar ele. Então, eu tenho um método mensagem 1. Eu ainda não expliquei esse recurso aqui, parece ser uma instrução qualquer,
Até pode parecer uma variável, mas não é. Isso aqui é um método, tá? É chamado de local function, que eu vou explicar mais para frente. Então, para não confundir muito, eu vou implementar de outra forma isso aqui, tá? Vou colocar aqui static, beleza? Então, o que temos aqui? Temos a minha mensagem 1, e aí eu quero obter aquela mensagem que é o meu método padrão. Só que o que eu preciso passar para esse obter mensagem? Um método que esteja em conformidade com o delegate obter mensagem específica. Então ele tem que respeitar aqui, ele tem que ter um retorno string. Qual é o método que eu criei que está em conformidade com aquele delegate? Esse método aqui, ó, minha mensagem 1. Por quê? Porque ele retorna uma string e é só disso que eu preciso. Então eu passo ele aqui. Obter mensagem e passo o meu método minha mensagem 1. Pronto, isso vai ser executado. Então vou colocar um breakpoint aqui. Aqui vamos rodar ele. Vamos ver como que é o fluxo no debug. Então cheguei no mensagem 1. Agora ele vai chamar esse obter mensagem. F11. Ó, entrou no obter mensagem. O que eu tenho como parâmetro? Tenho como parâmetro o meu delegate, que na verdade é o método que foi passado como parâmetro, chamado minha mensagem 1, que está lá em cima. Aí ele executa tudo normal, até chegar no ponto onde eu estou invocando esse método que foi passado como parâmetro, mensagem específica. Quando eu der um F11 aqui, ele tem que me jogar lá dentro do método minha mensagem 1, que é o que aconteceu aqui, ó. Minha mensagem 1. Vai retornar a mensagem 1, tá? O texto mensagem 1, vai continuar a execução e no final ele fez toda a nossa mensagem aqui. Então ele trouxe início da mensagem, que é do método padrão. Ele trouxe aqui mensagem específica, que ele rodou aquele método minha mensagem 1, trazendo o texto dela, e o final da mensagem. Então percebe que a gente tinha uma estrutura padrão e somente no meio dessa estrutura padrão a gente queria fazer um processamento específico. Então é isso que o delegate te permite, é adicionar um comportamento a outro método passando ele como parâmetro. Ok? Basicamente é isso. Rodei aqui todas elas, né? Então tá aqui os retornos. Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3. A única coisa que tem que ficar atento é que o método que você está passando como parâmetro tem que seguir o que foi especificado no delegate. Não necessariamente o nome, apenas os parâmetros e o tipo de retorno.